Então, turma, antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de deixar algumas diretrizes. Primeiro, procure sempre assistir às nossas videoaulas em um local silencioso, em um ambiente onde não vai haver muita interferência durante a exibição da aula. Sempre que possível, assista às videoaulas com fones de ouvido. Busquem sempre fazer anotações durante a aula, podem pausar o vídeo sem problema algum. Anotem as suas dúvidas para que posteriormente você possa entrar em contato comigo para que nós possamos retirá-las. Acompanhe sempre a aula utilizando o livro de vocês, um material que não vai ser substituído. Boa aula! A nossa aula referente ao capítulo 4 do nosso livro tem como tema a complexidade estrutural do ser humano. O ser humano, como sabemos, é um ser vivo. Isso porque ele nasce, cresce, morre e tem a capacidade de se reproduzir. Além disso, assim como todos os seres vivos, ele é composto por células. E o que seriam essas células? São estruturas geralmente tão pequenas que só podem ser vistas com o uso de lentes especiais de aumento, que são os chamados microscópios. Ao lado, observe o esquema de uma célula. Se compararmos o organismo humano com o de outros animais, veremos muita coisa em comum, como o fato de serem formados por mais de uma célula. Na maioria dos seres vivos multicelulares, ou seja, com muitas células, estas estruturas em conjunto se organizam em unidades maiores, chamadas de tecidos. Os tecidos se unem e formam os órgãos, como o coração, rins, dentre outros. Conjuntos de órgãos realizando funções bem definidas formam sistemas. Exemplos: sistema digestório, sistema respiratório, entre outros. Conjuntos de sistemas formam organismos. Cada organismo, como um todo, forma o indivíduo, que é delimitado por um corpo. Então, turma, na primeira parte da nossa aula, nós falamos sobre a formação e organização dos seres vivos. Nós, seres vivos, nós, seres humanos, somos formados por estruturas muito pequenas, chamadas células. Apesar de muito pequenas, elas possuem uma função importantíssima no nosso organismo, no nosso corpo. Essas células, por sua vez, elas se agrupam, elas se unem, formando os tecidos. Os tecidos, por sua vez, também se unem, formando os órgãos. Os órgãos também unem-se, formando os sistemas. E os sistemas, quando se unem, eles formam o organismo. Esse organismo dá origem ao nosso corpo. Assim como existem semelhanças, o corpo de diferentes seres vivos também apresentam diferenças. Como exemplo, a presença de asas em alguns deles ou o fato de poucas espécies andarem somente com 2 pés. Por outro lado, se prestarmos atenção a um grupo de pessoas, podemos perceber que mesmo elas apresentando diferenças entre si, a estrutura básica do corpo é praticamente a mesma. Todas elas possuem cabeça, tronco e a maioria possuem membros, que são os braços e as pernas. Nossa espécie, que é um animal vertebrado, apresenta em comum com todos os outros vertebrados a presença do crânio, que é uma estrutura resistente que protege o nosso cérebro e dá forma à nossa cabeça. Os seres vivos podem ter somente uma ou diversas células. As bactérias, por exemplo, são formadas somente por uma célula. Alguns fungos, algas e protozoários também são assim. Chamamos de unicelulares todos os seres vivos formados por uma única célula. As plantas e animais são formados por mais de uma célula.
Assim, são considerados unicelulares ou pluricelulares. Seres vivos multicelulares geralmente apresentam diversos tipos de células diferentes. E como falamos anteriormente, o conjunto de células é chamado de tecido. Células são geralmente tão pequenas que não conseguimos enxergá-las a olho nu, ou seja, sem o uso de lentes de aumento especiais. Assim, é utilizado o microscópio para que sejam observadas. Mas será que toda célula só pode ser vista por meio de um microscópio? E a resposta é: não, turma. Existem as células microscópicas, que são aquelas que realmente só podem ser observadas com o auxílio do microscópio. Já as células que podem ser observadas a olho nu, ou seja, sem o auxílio de um aparelho, do microscópio, são chamadas de macroscópicas. Podemos citar como exemplo de uma célula macroscópica o bom e velho ovo de galinha, o ovo em geral. Ele é uma célula macroscópica. O ramo da ciência que estuda a célula é chamado de citologia. Graças à citologia, nós podemos estudar as partes de uma célula, os seus componentes, e vamos a ela agora. A primeira delas é a membrana plasmática, que é uma película que fica em torno da célula. Uma das funções da membrana plasmática é selecionar o que entra e o que sai da célula. A segunda estrutura pertencente a uma célula é chamada de citoplasma. É uma região gelatinosa, rica em água e sais minerais. É no citoplasma que estão localizadas estruturas responsáveis por grande parte do funcionamento da célula. Essas estruturas são chamadas de organelas e serão estudadas posteriormente. Temos agora o núcleo, estrutura arredondada onde se encontra o material genético. Quando falamos de núcleo, é impossível não ligarmos à ideia do núcleo o DNA, que também vai ser estudado mais à frente. As células das bactérias são as mais simples dentre todos os outros seres vivos. Uma das diferenças é o fato de não possuírem um núcleo organizado. Nelas, o material genético fica em um local chamado nucleóide. Agora, por que será que esse material genético não está organizado? Por que ele fica disperso? Porque nas bactérias, nas células das bactérias, não há uma estrutura que envolva esse núcleo. Essa estrutura é chamada de carioteca. As bactérias são formadas por células procariontes, que são células justamente caracterizadas por esse fato. Células procariontes possuem o material genético localizado em uma região chamada nucleóide. Somente as bactérias são formadas por células com essa classificação. As células das plantas e de algumas bactérias, além da membrana plasmática, possuem uma outra estrutura chamada de parede celular, que tem a função de proteger a célula, fazendo com que ela se apresente mais rígida. Células com núcleo organizado, como é o exemplo que está sendo mostrado nesse nosso slide, são chamadas de células eucariontes. E como eu falei anteriormente, essa organização ocorre devido a uma estrutura chamada carioteca. Curiosidades sobre o microscópio. O microscópio é um instrumento óptico com capacidade de ampliar imagens de objetos muito pequenos graças ao seu poder de resolução. Os microscópios dividem-se basicamente em duas categorias. Microscópio óptico funciona com um conjunto de lentes, ocular e objetiva, que ampliam a imagem transpassada por um feixe de luz. Já o microscópio eletrônico amplia a imagem por meio de feixes de elétrons. Qual seria a importância do microscópio? A citologia, como nós falamos anteriormente, que é a ciência que estuda as células,
é dependente de equipamentos que permitem toda a visualização das células humanas, pois a maioria delas são tão pequenas que não podem ser observadas sem o auxílio de instrumentos ópticos de ampliação. O olho humano tem um limite de resolução de 0,2 milímetros. Abaixo desse valor, não é possível enxergar os objetos sem o auxílio de instrumentos como lupas e principalmente o microscópio. Maiores detalhes serão encontrados nas páginas 63, 64 e 65 do livro de vocês.